Uma outra espécie nativa nossa, do Amazonas, ela se deu muito bem aqui em Ribeirão também, apesar que eu não tenho a alta umidade que tem no Amazonas, mas ela se deu muito bem, que é o camu-camu. Se alguém conhece bonsai de camu-camu, comenta aí nos comentários do nosso vídeo. Essa muda é do ano 2016, ela ficou em potinho pequeno, então era para estar bem maior. Mas mesmo no Amazonas ela não é árvore gigante, ele é um arbusto, acho que de uns 2 metros e pouco de altura, de tronco fino, e a característica é que o fruto dela ganha de longe, né? A acerola já ganha da laranja, e esse frutinho, que é um frutinho vermelho pequeno, menor que a bolinha de gude do camu-camu, ele ganha de longe da acerola. Eu creio que é a fruta nativa que nós temos com maior teor de vitamina C. É uma pena que os nossos governantes ainda não exploram essa espécie. E tudo que é produzido no Amazonas vai para o Japão, inclusive, porque eles compram a indústria de cosmético, a indústria da farmacêutica, por causa da alta concentração da vitamina C, o camu-camu. Outra característica é que ele fica até 4 meses submerso na água lá na época das cheias. Não é uma planta de mangue, mas tem essa característica interessante. E aqui esse detalhezinho aqui é que eu fiz, quando a muda era mais nova, eu fiz uma curvatura bem acentuada e eu passei a borracha e aí até marcou um pouco, mas logo sai essa marca. E por cima da borracha eu passei o papel alumínio para proteger do calor, que a borracha preta ela absorve calor. Então tá aí esse detalhe do tronco do camu-camu, que agora eu vou já preparar ele para... Ele vai ser um pré-bonsai. Não sei se eu vou plantando vasos, continua aqui ainda esse camu-camu, uma espécie diferente para bonsai, e nos meus experimentos ele tem se comportado muito bem também. Então, dando sequência, vamos começar os trabalhos. Não deixar o vídeo ser muito longo, não. Eu vou fazer a desfolha dele, mas já vou cortar o que não é necessário para a gente continuar aqui o trabalho de bonsai nessa espécie. Eu falo camu-camu, mas na língua portuguesa pode ser aceitas as duas pronúncias, ou camu-camu, nasalizado, ou camu-camu também. Então fica até uma sugestão para os nossos governantes olhar com mais atenção para essa espécie nossa, que ao invés de vender a riqueza nossa para o exterior, a nossa indústria cosmética e farmacêutica poderia e deve usar desses benefícios. Aqui cortando o arame, eu disse, ficou um pouco esquecido que são milhares de pré-bonsai que a gente tem. Aqui a gente passou a borracha e alguma falha que ficou nele, o tempo se encarrega de fazer a correção. Aqui agora retirar essa borracha. Foi uma curva bem acentuada, então foi necessário. Até ficou uma parte um pouco mais fina, mas aqui depois a gente corrige com um arame também. Passo um arame aqui e corrige essa parte mais fina. Aqui esse galho, eu creio que eu devo trabalhar ele aqui. Então, essa espécie também, não sei se eu já disse, ele aceita bem a desfolha. Eu não vou fazer um bonsai muito grande dele. Vou fazer um tamanho mais considerável. Aqui para adiantar, eu já fiz a aramação. E agora fazer as curvaturas para dar início já. Que agora a partir daqui ele já passa a ser um pré-bonsai. De acordo com que vai formando, vai tomar o formato de bonsai. Como ele é um arbusto, ele não tem uma forma definida na natureza, que é mais arbustivo, então dá mais criatividade para a gente. A gente tem um pouquinho mais de liberdade com a espécie. Então aqui, eu creio que já está finalizado esse trabalho de pré-bonsai desse camu-camu ou camu-camu.
Aqui outro detalhe, onde ficou um pouco mais fino, eu passei o arame bem apertado, que na hora que ele começar a marcar, faz a correção. E ele é uma planta também que ele descasca o tronco. Aqui eu já aramei, podei as raízes. Olhem a característica, como que ele embola a raiz, o camu-camu. Também ele é conhecido lá no Amazonas como araçá d'água. E outra informação, ele é uma mirtácea, a mesma família da jabuticaba. Olha aqui o bolo de raízes, tem mais de 2 metros de raízes embolada. Então agora a gente vai fazer o replantio aqui. A terra eu já falei, mas se não falei eu vou falar de novo. A terra é granulada, com casca de pinos, um pouco de pedrisco ou caco de telha e uma porcentagemzinha de carvão. Então aqui frisando bem, não é um bonsai ainda, é um pré-bonsai. Mas às vezes assim, aquela sede, né, de bonsaísta, mesmo tendo 38 anos de bonsai, tem hora que dá aquela vontade na gente de adiantar. Então, como é uma planta que eu não vou vender tão já, eu já posso me dar o luxo de continuar cultivando esse pré-bonsai num vaso de bonsai mesmo, um vasinho um pouquinho mais largo. E aqui ele vai responder muito bem, que é um vaso um pouco mais largo, não cortei tanta raiz, só tirei um pouco dessa pivotante que estava bem embolada. E agora aqui, como eu fiz a desfolha, tirei todas as folhas, essa planta vai para o sol. Ele vai tomar pelo menos meio período. Pelo menos meio período de sol ele vai tomar agora. Deixa eu tirar mais uma raiz aqui, ela está embolada. Agora é só completar a terra, palitar, regar e tomar pelo menos umas 6 horas de sol. E ele rebrota muito rápido, então ele é uma mirtácea, por isso que ele tem essa característica de descascar o tronco, né? A maioria das mirtáceas tem essa característica de, enquanto o tronco vai engrossando, a planta vai ficando velha, ele vai descascando. Palitar bem palitado mesmo. E é muito bonito o tronco marmorizado, né, das mirtáceas, que toma 3 tons de cores quando começa a descascar, fica marmorizado. Então aqui está por terminado o nosso trabalho com o camu-camu, ou lá também conhecido como araçá d'água. E um abraço para o meu amigo Cícero, nosso delegado federal, muito amigo de mais de décadas no bonsai. Foi ele que no ano 2016 me mandou as sementes desse camu-camu para me plantar. Na época ele morava em Marília e o clima lá é muito bom também e se deu muito bem. Então um abraço para ele e pelo ver o resultado aqui das sementinhas que ele me deu. Essa manchinha no tronco aqui é o descascado, não é machucado não. É a casca que já está trocando do camu-camu.